Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre listas, né? Trabalhando com listas. Nós já aprendemos como faz para criar uma lista, inserir os dados numa lista, organizar essa lista, tá? E na nosso último vídeo nós vimos sobre as estruturas de repetição, que é justamente uma das questões que é muito utilizada para trabalhar, né? é, com a lista, para fazer a manipulação dessas listas. Então, nós vamos pegar aqui e vamos para a parte prática. Eu vou criar uma outra documento Python aqui, vou criar um outro documento Python e vou chamar aqui, né, pegar o nosso padrão aqui, trab list. Deixa eu ver se já tem alguma. Já tem, né? Vou botar aqui traba list. Tá? Já trabalhando com lista. .py. Nesse nosso modelo aqui, tá, é o seguinte, a ideia é que a gente trabalhe com listas é que justamente o objetivo é que você consiga trabalhar de modo eficiente com a lista, tá? Que ela, independente do tamanho que ela tenha, tá? Uma lista de qualquer tamanho, tá? Incluindo aquelas que tenha milhares ou até milhões de itens. Então, a possibilidade de você trabalhar com essas listas, por exemplo, para uma lista de números, uma lista de dados, uma lista de nomes, tá? Então, tem a possibilidade que você faça isso. Uma das primeiras coisas que nós vamos verificar, eu vou criar uma lista só para a gente fazer um testezinho rápido aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, vou criar uma lista de alimentos. Criar uma lista de alimentos e vou adicionar alguns elementos a essa lista. Aqueles velhos alimentos. Lá vou botar aqui abacaxi, melancia, cajá, acerola, e manga. Tá? E eu vou exibir os valores que temos dentro dessa lista. Original. Eu vou dar um espaço aqui. Tá? Vocês podem utilizar a vírgula também, se não quiserem usar o sinalzinho de mais para concatenar. Então, eu vou colocar aqui alimentos, né? E vou colocar ela para exibir esses alimentos aqui. Trabalhista. Então, aqui, esses são os elementos que nós temos dentro da nossa lista original de alimentos. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Salvou, eu vou diminuir aqui um pouquinho. A ideia é que a gente faça o seguinte, nós podemos percorrer a lista, tá? Eu posso utilizar o for para percorrer essa lista. For eu vou, por exemplo, se a lista é de alimentos, então eu vou verificar. O interessante é que a gente coloque no singular o que a gente quer mostrar. Então, o alimento, né, em lista de alimentos, 2 pontos, tá? E eu vou mostrar aqui, eu vou pedir para que ele imprima o alimento que mostrou, tá? Vou salvar, ele vai exibir. Então, essa aqui é uma das formas de fazer a exibição de dados. Tá? Eu percorri toda a lista, tá? Utilizando o for, né? Eu percorri toda a lista para mostrar os alimentos ou elementos que eu tenho dentro dessa lista aqui. Tá? A lista, como eu falei para vocês, a lista ela serve para exibir os dados, né? Também de forma através dos índices. Né? Então, nós vimos lá, por exemplo, se eu quiser sair aqui dessa lista do meu for, basta que eu coloque uma linha não indentada, eu vou sair dessa lista e vou imprimir, tá? Colocar aqui print e vou mostrar alimentos através do índice. Então, no meu índice 0, eu vou ter um determinado alimento. Eu consigo verificar o alimento que eu tenho dentro dela. Tá? E por que eu estou fazendo dessa forma? Tá? É porque, geralmente, a gente consegue... Ó, abacaxi está mostrando aqui o primeiro
alimento ou elemento que eu tenho dentro da lista. Tá? O primeiro. Tá? Que pertence ao índice 0. Então, quando eu faço dessa forma aqui, eu já estou trabalhando com uma lista. Nesse formato aqui eu mostro todos os elementos, ele vai percorrer todos os elementos que eu tenho dentro da lista, cada item, né? E aqui eu posso fazer exibição de itens através dos índices que ele tem. Tá? Essa é uma das formas de fazer essa exibição. Deixa eu só dar um Shift F10 aqui. Tá? Essa é uma das formas de fazer. Vamos criar uma outra forma para vocês verificarem aqui. Deixa eu só botar o código aqui. Tá? Então, essa é uma das formas que a gente utiliza para trabalhar. Eu vou percorrer, né, toda a lista, tá? E vou exibir cada uma delas. E eu vou mostrar também um elemento da lista, tá? Depois que sai do for. Uma outra situação que eu posso fazer também, tá? Eu vou fazer nessa aqui, tá? Eu posso utilizar também aquela ideia que a gente tinha de junção dos itens, por exemplo. Eu posso utilizar aqui, colocar para que ele imprima em linhas separadas. Colocar uma vírgula, quebrando a linha, por exemplo, aqui. Tá? Vou colocar só um texto. Alimento. Tá? Vou salvar, vou dar um Shift F10. Tá? Então, notem que ele está quebrando uma linha para cada um dos alimentos que ele está mostrando. Eu posso também quebrar mais uma vez aqui para ficar melhor um pouquinho. Tá? Dá o Ctrl S, Shift F10, ó, ele vai mostrar de forma quebrada aqui. Tá? Então, são as formas que eu consigo fazer. Uma outra situação que dá para organizar também, tá? É eu pegar e mostrar uma outra função. Por exemplo, eu quero que vou criar aqui um novo documento Python. Vou só tirar aqui e vou colocar traba list, né? Essa aqui é 02. .py. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou pegar, digamos que vamos criar agora uma lista baseada em números. Tem um métodozinho que a gente chama de o método range, que ele tem o objetivo, tá? Que ele tem o objetivo de criar uma lista baseada em números. Na verdade, ele mostra uma sequência de números baseado em 2 parâmetros. Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui vou criar uma variável só para receber, por exemplo, a variável A em range, né? Vai ter o alcance de 1 até 5. Tá? Eu vou dar um Ctrl S aqui, 2 pontos para finalizar o for, e eu vou querer que ele mostre aqui, tá? A letra A. Quero que ele imprima para mim essa letra A. Então eu vou dar um Shift Alt F10, tá? Eu vou utilizar o trab02. Ó, aqui ele vai fazer o quê? O que eu fiz? Ele pegou e vai mostrar para mim aqui, utilizando esse método range, né? O intervalo, né, que eu tenho entre de 1 até 5. Notem que aqui a gente tem um resultado deslocado. Por exemplo, se eu quisesse mostrar os 5 primeiros elementos, eu teria que colocar aqui o número 6 para ele fazer isso. Tá? Por quê? Porque ele inicializa no primeiro elemento e vai até chegar, né, no elemento, no caso, no segundo parâmetro, que no nosso caso é o número 6. Como que iria funcionar isso? Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, se eu quero mostrar os 5 primeiros elementos, então como eu sei que ele vai deslocar e quando ele chegar no 6 ele vai parar de mostrar os valores, então eu vou colocar de 1 a 6. Apesar da gente colocar os valores 1,6, né, ele só vai imprimir até o 5. Então vamos colocar aqui, tá? Então ele vai mostrar só até o 5. Essa ideia que tem aqui do elemento range, a gente pode utilizar ele para criar uma lista baseada em números.
digamos o seguinte, digamos que eu queira, eu vou comentar esses valores aqui, tá? Eu vou comentar esses valores aqui para a gente não precisar ter que mudar de classe, tá? Vou comentar esses valores e vou começar de novo. Então, digamos que eu queira criar uma lista, então, de números, eu vou colocar aqui, ó, valores, tá? Baseado no range, e vou fazer assim, ó, list. Digamos que eu quero criar uma lista que vai de 1, tá? Até 999. Então, eu vou colocar de 1 até 1000. Tá? E aqui eu vou imprimir essa minha lista de valores. Tá? Vou dar um Ctrl S aqui e vou lá, Shift F10. Tá? Então ele vai fazer, né, ele vai mostrar aqui meus elementos. Dessa forma aqui eu não estou conseguindo ver todos, eu vou ter que caminhar muito lá, empurrar muito para verificar. Mas eu posso fazer assim, eu posso utilizar um for, né, e no caso eu quero ver o valor, né, em valores. 2 pontos, e aqui eu vou imprimir o valor. Tá? Então, deixa eu imprimir aqui, Shift F10. Tá? Então aqui eu vou ter lá, ó, que ele gerou de 1, né, do primeiro elemento até 999. Assim fica mais fácil a visualização. Tá? Então aqui eu tenho a impressão da lista, e aqui eu tenho os valores de 1 até 999. Tá? Então a gente consegue gerar uma lista de valores, né? Digamos, eu quero fazer uma simulação de valores, eu quero utilizar os números aleatórios para isso, né? Então eu posso fazer isso utilizando esse método range aqui para poder gerar essa minha lista, né, de valores de números aleatórios. Tá? Eu posso utilizar essa função também, né, para, digamos que eu queira fazer a soma de todos esses números. Tá? Eu posso fazer a soma de todos esses números aí, utilizando, né, um métodozinho sum, né, que digamos que eu pego aqui, né, eu vou sair aqui dessa linha, sair do laço do for, né, eu saio do laço do for a partir do momento que eu paro de indentar a linha, tá? E eu vou criar aqui, eu vou, por exemplo, botar assim, print, tem um métodozinho que faz a soma dos valores, tá? Então, digamos que eu queira somar, eu vou fazer sum e colocar o nome da minha lista. Tá? Vou salvar aqui e vou só colocar Shift F6 aqui, Shift F10, ele vai executar. Então, a soma dos valores, né, deu esse valor aqui, ó, 499.500. Quer dizer que se eu pegar o valor e somar de 1 até 999, ele vai dar o resultado dessa soma. Aí tem algumas outras funções também, por exemplo, eu posso utilizar para saber qual é o maior valor, né, utilizando o método máximo, max, né, vou dar um Shift F10, o maior valor é 999, e eu posso utilizar também para saber qual é o menor valor com o método min. Tá? Dá um Ctrl S aqui, Shift F10. Então, o menor valor é 1, o maior valor é 999 e a soma, né, é 499.500. Tá? Eu posso fazer também, eu posso pegar isso aqui que eu tenho e digamos que eu queira fazer a soma de outra forma. Eu posso fazer também, eu posso fazer esse mesmo método na mão. Tá? Então, vou criar aqui mais uma classe Python, mais um documento Python, e eu vou chamar ele aqui de traba, né, list 03. Tá? A intenção de fazer assim, pessoal, é para facilitar que depois eu disponibilizo essas classes para vocês. Tá? Aqui eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou criar uma lista aqui, né, vou chamar ela de números. Eu vou chamar ela de números aqui e vou criar uma list, né, então o list, e vou utilizar o mesmo método range. Tá? E ele vai ter um alcance de 1 até 999. Tá? No
caso de o último valor é 1000, mas o que ele vai mostrar é 999. Eu já vou fazer logo aqui o for para ele mostrar para mim logo os elementos em uma ordem, né? De cima para baixo, tá? Então eu vou colocar aqui for, eu vou colocar número, mas pode ser qualquer coisa, pode ser só n, pode ser, eu estou colocando assim para ser um pouquinho mais didático, tá? Então número em números, né? Eu vou imprimir número, tá? Então Alt Shift F10 e vou fazê-la aqui, tá? Ela vai gerar a mesma lista que a gente tinha, tá? Só que agora eu tenho outra possibilidade. Digamos que eu queira fazer aquela soma, né? Só que num formato diferente. Então eu posso, para fazer isso, eu posso utilizar assim. Eu posso criar minha própria variável soma, tá? Eu vou tirar isso aqui, que isso aqui é do Java, tá? Minha própria variável soma, atribuir o valor 0 para ela. E vou fazer assim. A minha soma, ela vai receber número, tá? Mais o valor que foi somado, tá? E no final aqui, eu vou sair aqui desse laço e eu quero que ele mostre para mim, né, só o valor da soma. Tá? Então, vamos ver que isso vai dar certo. Soma é igual ao valor, número da soma. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Como eu sei, né, que ele vai passar por cada um dos elementos, no caso ele vai passar de 1 até 999, e eu quero que ele soma isso para mim. Então eu inicializei minha variável com 0, então a soma na primeira vez que ele passar, né, ele vai ser 0, tá? Então ele vai somar 0 mais o primeiro número, então o primeiro número é 1, então vai ser, né, no caso 0 mais 1, na próxima vai ser 1 mais 2, na próxima vai ser 2 mais 3 mais 3 e por aí vai, tá? Então eu vou só dar um Shift F10 aqui e ele vai mostrar aqui, notem que a gente tem o mesmo resultado que a gente teve com aquele método soma, tá? Então, se vocês quiserem criar as próprias formas, né, você consegue resolver também utilizando uma outra forma de visualização, tá? E aqui a gente está utilizando também como mostrar algum valor depois que sai do laço de repetição. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também digamos que eu não queira trabalhar, né? Digamos que eu não queira trabalhar com todos os elementos que eu tenho dentro da minha lista. Tá? Digamos que eu queira trabalhar só apenas com algumas fatias. Então, em vez de trabalhar, eu vou colocar aqui traba list, acho que agora é o 04, né? Trabalist 04.py. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar bem aqui essa mesma lista, tá? Vou dar um Ctrl C, tá? Vou copiar aqui, vou pegar essa mesma lista aqui e vou fazer o seguinte. Eu posso, em vez de trabalhar com todos os números, eu posso trabalhar apenas com algumas fatias. Eu posso fatiar essa minha lista e escolher quais os elementos que eu quero trabalhar. Da mesma forma que eu faço para exibir um elemento da lista, por exemplo, eu quero exibir de números, eu quero exibir só o elemento da lista, eu quero exibir apenas o elemento de números, né? Apenas o elemento que está no índice 500, um exemplo, tá? Então eu vou colocar Shift F10, ele vai mostrar aqui, ó. No índice 500 eu tenho o elemento 501, tá? Digamos que eu queira mostrar o elemento que está no índice 0. Então no índice 0 eu tenho o elemento que tem o número 1, tá? Então, a forma que eu quero trabalhar, digamos que eu queira pegar só, né, do índice 0 até o índice 500. Digamos que eu quero trabalhar com, né, do valor 1, né, até o valor 500. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso fatiar a minha lista para que eu não precise fazer tudo isso. Eu vou só simplesmente pegar aqui um for, tá?
e da minha lista números, eu vou criar um objetozinho chamado num, e, no caso, in, né? Números in, eu vou colocar número, que eu acho melhor, número em números, tá? Apenas do índice 0 até, né, no caso, 2 pontos, do índice 0 até o índice 500. Tá? E quero que ele me mostre esses valores aqui. Então, eu vou botar aqui para imprimir apenas os valores que pertencem a isso aqui. Tá? Então, ele vai inicializar em 1, tá? E vai até o meu valor 500. Ok? Então, digamos que eu queira fazer a soma só com esses elementos. Então, eu posso utilizar, né, essa forma de fatia. Eu estou fatiando só esses elementos aqui. Digamos que eu queira pegar só a partir do índice, sei lá, do índice 400, tá, até o índice 500. Shift F10. Tá? Então, ele vai pegar aqui, ó, só do 401 até o número 500. Certo? Uma outra forma de verificar também, digamos que eu queira pegar todos os números até chegar em 500. Tá? Então, eu posso só alterar a forma aqui, tá? E ele vai fazer o mesmo que nós fizemos no início lá. Tá? Ele vai pegar do 1 até o 500. Digamos que eu queira fazer uma outra forma, digamos que eu queira, né, que ele pegue a partir do, digamos, a partir do 500 até o final. Né? Então, eu vou só mudar a posição aqui. Então, eu vou colocar Shift F10, tá? Ele vai pegar, né, do 501 até o 999. E, né, como a gente já fez antes, por exemplo, eu posso também utilizar aqui para pegar todos os valores, tá, até o índice 1000. Shift F10, ele vai mostrar todos os valores aqui. Então, essas são as formas que eu utilizo para fatiar a minha lista, no caso que eu precisaria trabalhar. Tá? Então, eu posso fazer também o seguinte, digamos que eu queira verificar, né, qual é o penúltimo elemento da minha lista. Tá? Então, se eu colocar os valores negativos, eu posso conseguir também verificar isso. Por exemplo, colocar aqui menos 1, né, eu vou trazendo os elementos a partir do final. Né? Então, os positivos vai do início da lista até o final e os negativos vêm do final da lista para o início. Então, eu vou colocar aqui menos 10, ou menos 1, tá? E ele vai retornar para mim aqui, ó, a partir do penúltimo elemento. Tá? E assim sucessivamente. Se eu quiser, por exemplo, utilizar aqui a partir do menos 100, né? Shift F10. Se eu quiser mostrar, por exemplo, né, não faz muito sentido, mas do menos 100, né, para frente, eu posso fazer também. Tá? E ele vai mostrar aqui. Ó. Tá? Uma outra situação também que a gente pode utilizar é trabalhar com tuplas. Tá? As tuplas elas são semelhantes à lista, porém ela tem, na definição dela, ela tem uma forma um pouquinho diferente. Então, eu vou colocar aqui trab tupla .py, tá? E nesse trab tupla aqui, a definição ela é muito parecida. Tá? A diferença é porque eu não consigo, depois de definir uma tupla, eu não consigo inserir elementos, né, da mesma forma que eu faço na lista, e nem consigo fazer alterações nos dados. Então, digamos que eu tenho um terreno, tá? Eu vou criar aqui o exemplozinho do terreno, e esse meu terreno lá ele tem 4 lados. Tá? Então, eu vou definir. Né? Uma das diferenças é que, ao invés de ter colchetes, eu vou utilizar parêntese para fazer isso. Tá? Então, digamos que ele tenha 12 por 25, então vai ser 12 por 25, né? E depois mais 12 por 25. Tá? Então, digamos que as medidas, né, dos lados lá do meu terreno é isso aqui. Tá? Se eu quiser mostrar todos os elementos, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui terrenos, tá? Porque equivale a uma lista. Então, eu vou utilizar o for, eu vou colocar aqui t,
né, de terrenos em terrenos, e eu vou conseguir mostrar todos os elementos aqui. Então, vou colocar aqui um print para exibir o T, certo? Então, vou salvar aqui, Ctrl S, né, para salvar, Alt Shift F10, tá? Eu vou colocar aqui para ele trabalhar com tupla, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele exibiu aqui todos os meus dados, tá? Eu consigo mostrar ele também através da verificação por índice, né? Então, vou colocar aqui print, tá? Vou colocar aqui print e vou colocar para ele mostrar os terrenos, né, através do índice. Por exemplo, o índice 0. Vou dar um Ctrl S, Shift F10, ele vai mostrar aqui, ó. Tá, então eu tenho 12, né, o tamanho dele aqui normal, né, e aqui só que eu quero mostrar, ok? A diferença da tupla para a lista é justamente porque eu não consigo fazer nenhum tipo de alteração nessa tupla, mas eu posso sobrescrever esses valores. Eu posso colocar aqui terrenos, né, o mesmo terrenos, e eu só faço as alterações aqui. Então, digamos que eu botei errado. Então, ele tem 25 por 12, né, por 25 por 12. Tá? Aí, dessa forma aqui, eu consigo que ele altere. Tá? Mas assim, eu estou sobrescrevendo ele, mas não estou conseguindo inserir, não vou conseguir inserir e nem vou conseguir fazer alteração dos valores. A única forma de alterar é eu definir novamente a minha tupla. Tá? Então, eu vou colocar aqui para imprimir o valor da tupla, né? Eu vou colocar aqui terrenos. E Shift F10, tá? Ele vai mostrar aqui, ó. Agora eu tenho ele alterado, tá? 25, 12, 25, 12. E o valor original é 12, 25, 12, 25, tá? Então, eu não tenho como fazer alteração, mas eu posso sobrescrever ela como eu poderia fazer com qualquer outra variável, tá? Independente do tipo, ok? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Então, a gente trabalhou com lista, tá? Verificando como que eu faço para percorrer cada uma delas, né? Depois, verificando como a gente faz para percorrer cada um dos itens da lista. Depois, nós verificamos como que eu consigo utilizar alguns métodos dentro da minha lista. Aqui, a partir desse momento, tá, nós utilizamos uma outra forma para acumular os valores e realizar uma soma. Nessa nossa outra classe, nós começamos a fatiar a nossa lista. Digamos que eu não queira trabalhar com todos os dados da lista, mas só com alguns. Então, eu consigo fazer isso. Tá? E aqui no final a gente trabalhou com tupla e vimos as diferenças que existem entre tupla e uma lista normal. Muito obrigado e até a próxima.